O grande topo esperado da Samsung Note 20 Ultra batendo de frente com o Mi 10 Ultra, a edição especial de 10 anos de um dos grandes sucessos da fabricante chinesa. Processadores poderosos, câmeras parrudas e preços elevados. Tá procurando um belo topo de linha e quer saber se aposta nesse importado ou no nacional com Exynos? Venha descobrir qual é o melhor para você nesse comparativo do tudocelular.com. Começamos com grandes diferenças no design. O Note 20 Ultra segue o visual da linha, sempre mais sóbrio e elegante do que os outros da linha S. Suas laterais são arredondadas, seguidas da tela que é quase em cascata, mas as partes de cima e de baixo são retas, assim como a traseira. O acabamento pode ser brilhante e preto ou branco, ou fosco e bronze, com um módulo de câmeras retangular e bem protuberante na traseira. Já o Mi 10 Ultra tem o corpo bem arredondado e brilhante, além de uma traseira fumê transparente que permite ver os componentes dentro, muito bonita. O módulo de câmera também é bem saltado, mas é mais comprido e evidencia uma das lentes. Apenas o Note 20 Ultra traz proteção IP68 contra água e poeira e o seu vidro traseiro é o Victus, o mais novo da Corning. O Mi 10 Ultra também é em vidro na traseira, mas Gorilla Glass 6. Esse da Xiaomi tem moldura em alumínio contra aço inoxidável do seu rival. Na frente, o Note é em furo para ambos, mas fica em um canto no Mi 10 Ultra e centralizado no Samsung. O Note 20 Ultra é mais fino e mais leve, enquanto que o Mi 10 Ultra é menor nas dimensões. A biometria deles fica abaixo da tela e é óptica e mais veloz no Mi 10 Ultra e ultrassônica e mais segura no Note 20 Ultra. Você decide. Por fim, os dois são dual SIM e embora o Note 20 Ultra seja híbrido, isso é melhor do que o celular da Xiaomi, que não traz nem slot para microSD. O placar então é aberto com um ponto para o Note 20 Ultra. Uma das batalhas mais fortes desse comparativo está na tela dos concorrentes que capricharam em ambos. O Mi 10 Ultra traz display OLED Full HD com aspecto de 19,5 por 9 e 6,67 polegadas, enquanto que o outro tem uma Dynamic AMOLED duas vezes de 6,9 polegadas e aspecto de 19,3 por 9 com definição Quad HD+. A proporção tela-corpo é melhor no Note 20 Ultra, que traz o vidro mais curvado. No geral, os dois se atrapalham um pouco com essa curvatura, sofrendo com reflexos, mas tem um ótimo ângulo de visão. O brilho de ambos é bem forte, mas vai ser mais intenso no aparelho da Samsung. O Mi 10 Ultra traz como vantagem ser uma tela de 10 bits, significando que ela exibe 1 bilhão de cores, diferente das 16 milhões de cores usuais de outros aparelhos. Os dois são HDR10 Plus para assistir conteúdo em vídeo que tem essa tecnologia. E, como esperado, são duas telas 120 Hz, apresentando conteúdo mais fluido e ajudando em jogos que pedem velocidade. A resposta de tela da Xiaomi é de 240 Hz, ainda melhor para jogos, e os dois apresentam mudança automática de taxa dependendo do conteúdo, sendo mais inteligente no Note 20 Ultra. Uma é Quad HD e mais brilhante, a outra responde mais rápido e traz mais cores. Empate. Os dois têm som externo estéreo e utilizam o alto-falante de chamadas como um segundo canal de áudio. Isso faz com que haja diferença entre esses falantes e o da parte de baixo do aparelho, mais fortes, mas nos dois casos o mais poderoso compensa e entrega som balanceado. Comparando, é possível dizer que o Mi 10 Ultra é um pouco melhor em relação ao Samsung, mas o Note 20 Ultra dá a volta por cima por trazer bons e confortáveis fones AKG na caixa, enquanto que o Xiaomi não traz nenhum, só um adaptador. Nenhum deles tem conexão P2. Sim, é isso mesmo que você ouviu, temos um empate em som. Como dois bons flagships saem da caixa com o Android 10 já instalado e além do Android 11, devem ver mais atualizações, embora apenas a Samsung tenha deixado claro por quanto tempo vai entregar os updates. 3 anos. O Mi 10 Ultra já está atualizado com a MIUI 12. A One UI é uma interface com muitas funções e ajustes para personalizar o aparelho. A MIUI também tem muitos ajustes e traz um sistema de temas que agrada a quem gosta de trocar o visual do smartphone. A MIUI 12 traz opções de privacidade aprimoradas, janelas flutuantes, centro de controle dedicado na aba de notificações e papéis de parede elegantes integrados à tela de bloqueio. A One UI, por outro lado, traz o modo DeX sem fios, que transforma o smartphone em um computador. São interfaces interessantes para quem gosta de ter muito o que mexer e funções que vão além do Android mais simples. Mas vale lembrar que o Mi 10 Ultra não possui a ROM global e por isso não tem suporte ao nosso idioma e nem traz os apps da Google pré-instalados. Em conexões, eles estão bem atualizados e contam com Wi-Fi 6, NFC, GPS e rádio FM, além de serem 5G. De extra, o Mi 10 Ultra tem o Bluetooth 5.1, um pouco mais novo do que o do rival, além de trazer o sensor infravermelho para poder controlar eletroeletrônicos. E mais uma vez, eles empatam. Aqui no Brasil, o Note 20 Ultra é vendido com chipset Exynos 990 e 12 GB de RAM, e não com processador Qualcomm. Mas é dessa marca o conjunto do Mi 10 Ultra, que vem com o Snapdragon 865 acompanhando em nossos testes de 8 GB de RAM, mas tem outras variações mais poderosas disponíveis com mais RAM. São 256 GB de espaço para ambos, com outras variações
e espaço para o microSD no Note 20 Ultra. E começando pelos benchmarks, o aparelho da Xiaomi se sai 20% melhor no AnTuTu. Porém, nos nossos testes padronizados de abertura de aplicativos, a coisa muda. O Note 20 Ultra é 11% mais veloz e não é um exemplo de rapidez entre os tops. Falta ao Mi 10 Ultra aqui, provavelmente, melhor gerenciamento de RAM, uma coisa que pode ser corrigida com o update. Ainda assim, os dois são ótimos para o dia a dia. Para jogos, os dois se saem muito bem e vão rodar com fluidez qualquer título desejado, mesmo em alta qualidade ou HDR. Além disso, eles se beneficiam da tela 120 Hz para jogos que exigem destreza. O ponto fica com o Galaxy Note 20 Ultra. São dois smartphones que chegam com 4.500 mAh de bateria, um número padrão para o mercado sem destaques. E se o Mi 10 Ultra tropeça no gerenciamento de RAM, aqui ele se sai um pouco melhor que o seu rival. São quase 18 horas de autonomia contra pouco mais de 17 horas no Note 20 Ultra. Mas a diferença se acentua mesmo na recarga, onde o Mi 10 Ultra fica na tomada apenas meia hora graças ao carregador de 120 watts que vem na sua caixa. Mais modesto, o carregador de 25 watts do Note Ultra o deixa quase uma hora na tomada para recarga total. É um número bom, bem rápido, mas ainda assim é o dobro do rival. Para completar, os dois oferecem carregamento sem fio, que é super rápido de 50 watts no Xiaomi e com carregamento reverso no Samsung. O ponto fica certamente com o Mi 10 Ultra. Na briga pela melhor foto, temos dois topos de linha com conjuntos muito robustos, zoom enorme e várias câmeras. O Note 20 Ultra tem uma wide principal de 108 megapixels com abertura 1.8, PDAF, foco laser e estabilização óptica, uma telefoto do tipo periscópio de 12 megapixels com PDAF, estabilização óptica, zoom óptico de 5 vezes e zoom híbrido de 50 vezes, uma ultra-wide de 12 megapixels completando o conjunto. Já o Mi 10 Ultra tem uma wide principal de 48 megapixels, cobertura 1.9, PDAF, foco laser e estabilização óptica, uma telefoto do tipo periscópio com 48 megapixels com PDAF, estabilização óptica, zoom óptico de 5 vezes e zoom híbrido de 120 vezes, uma telefoto de 12 megapixels com PDAF e 2 vezes de zoom óptico e uma ultra-wide de 20 megapixels com PDAF. Pegando pela classificação do DxOMark, o Mi 10 Ultra está atualmente em segundo lugar, enquanto que o Note 20 Ultra está em décimo. Mas e nos nossos testes? Nesse caso, o Xiaomi tem um conjunto mais versátil e se mostrou superior ao seu concorrente em muitos casos. Nas fotos principais, os dois têm muita qualidade e fazem capturas excelentes. As do Note 20 Ultra serão mais saturadas e as do Mi 10 Ultra podem apresentar uma aura ao redor da pessoa no uso do HDR. Em ultra-wide, as duas se aproximam bastante da qualidade do sensor principal, mas a Samsung leva melhor, com mais entrada de luz e menos distorção nas fotos. Nenhuma das duas tem macro, mas a ultra-wide da Xiaomi consegue também as fotos aproximadas, embora não sejam a mesma coisa do que um sensor dedicado a isso. Na briga pelo zoom, as 120 vezes do Mi 10 Ultra não são aquela maravilha, mas quando usado em menor aproximação pode fazer boas fotos, melhores que as do Note 20 Ultra. O modo noturno também é do Mi 10 Ultra, trazendo fotos mais claras. Ficamos com um ponto para versatilidade do Mi 10 Ultra. Em qualidade oferecida, os dois celulares se equiparam, já que filmam em até 8K a 24 fps, além de 4K em 60 fps, gravando em HDR10 e contando com estabilização óptica e eletrônica. O Note 20 Ultra tem alguns truques, como filmar com o modo retrato ativado e o zoom de microfone, captando o áudio apenas da imagem destacada. E eles serão bem equivalentes em qualidade, com som claro captado, boa estabilização em 4K e Full HD. Porém, o foco do Mi 10 Ultra pode dar alguns problemas às vezes, então o ponto fica com o Note 20 Ultra. Chegando nas selfies, temos câmera de 20 megapixels cobertura 2.3 no Mi 10 Ultra e de 10 megapixels cobertura 2.2 no Note 20 Ultra. Parece pouco, mas apenas o celular da Samsung faz vídeos em 4K a 60 fps, ficando apenas o Full HD a 30 fps no rival. Mas em fotos, as duas têm os seus tropeços. Fazem boas capturas tanto de dia quanto de noite, mas a nitidez fica comprometida no Xiaomi por comprimir 4 pixels em 1. Já no Samsung, a mania de suavizar os detalhes do rosto continua e perdemos em detalhes. Ainda assim, a Samsung se sai melhor e o Note 20 Ultra fica com um ponto. O Mi 10 Ultra não foi lançado oficialmente no Brasil e, na verdade, ainda não possui nem a versão global, mas você pode encontrar ele nos sites de importação. Ele foi lançado por aproximadamente R$ 4.400 na versão mais simples, chegando a R$ 5.500 na mais cara. O Note 20 Ultra foi lançado por aqui e traz consigo toda aquela carga de impostos do país, custando R$ 8.000 na sua chegada. Porém, como é esperado, alguns meses se passaram e o seu preço caiu para uma média de R$ 5.400. O Xiaomi pode ser encontrado em valores de R$ 4.500 a R$ 8.100. São R$ 1.000 a menos, mas é preciso considerar que o valor do Xiaomi está sem impostos, que podem ser cobrados quando da chegada no Brasil ao passar pela aduana. E aí ele pode ficar bem mais caro que o Note. O custo-benefício é do Note 20 Ultra, que leva o ponto. Por uma pontuação até que folgada, o Note 20 Ultra leva o comparativo.
Porém, nos pontos em que o Mi 10 Ultra levou estão itens importantes: bateria e câmera traseira. O aparelho da Samsung não deixa a desejar nesses quesitos em que perdeu, então não é assim uma diferença muito grande. O problema do Mi 10 Ultra está em não ser versão global, e isso dificulta um pouco seu uso, ficando para quem entende mais de troca de ROM, essas coisas. Além disso, o seu preço pode ser o melhor ou o pior, a depender da sorte na alfândega. Então, você acha que vale a pena arriscar o imposto e a ROM chinesa para ter o Mi 10 Ultra? Então, você acha que vale a pena arriscar o imposto e a ROM chinesa para ter o Mi 10 Ultra? Ou iria na segurança do Note 20 Ultra? Conta pra gente nos comentários aqui embaixo. E também fica de olho nos preços desses dois usando os links que nós deixamos na descrição. Eu fico por aqui e até a próxima!